Bom, eu quero começar essa conversa hoje com um número. Angra dos Reis alcançou no IDEB nota 6,1 nos anos iniciais do ensino fundamental e 4,7 nos anos finais. E mais do que comemorar um índice, Paulo, a nossa proposta hoje é entender o que está por trás dele, né? Porque quando a educação melhora, a pergunta mais importante é o que foi feito para chegar até aqui e o que ainda precisa ser feito para continuar avançando. Então, para essa conversa, já adiantei para vocês, mas mais uma vez eu recebo aqui no estúdio o secretário municipal de Educação de Angra dos Reis, Paulo Fortunato. Então, Paulo, seja muito bem-vindo ao Contexto. Participa também por vídeo a gerente de operações da Mind Lab, Natália Campi, que desenvolve um trabalho em parceria com a rede municipal de ensino. Vou abrir aqui o microfone da Natália. Seja muito bem-vinda também, Natália, aqui no Contexto. Natália pela primeira vez e Paulo já segunda vez aqui no programa com a gente. Pode falar, Natália. Boa tarde, Maria. Boa tarde, secretário Paulo. Um prazer estar aqui com vocês hoje, representando a Mind Lab. Quero aproveitar e parabenizar o secretário Paulo, Fabi e toda a equipe da Cegim de Angra dos Reis por esse trabalho excelente que vem sendo realizado na educação. E os frutos estão aí, né? Então, esse resultado do IDEB é reflexo desse trabalho de excelência que vem sendo realizado na rede. Com certeza, e eu queria começar justamente o nosso bate-papo com vocês dois falando sobre o resultado. Queria começar falando sobre o IDEB. Quando você recebe um resultado como esse, secretário, consegue identificar na prática o que fez Angra dos Reis chegar a esses números? Porque, assim, resultados de educação não acontece de um ano para outro. Não. Né, secretário? É uma batalha, é uma caminhada que ela tem que ser construída aí de pouquinho em pouquinho até chegar lá. Então, o que o senhor acha que fez Angra alcançar esse número? Bom, boa tarde, Mariana. Boa tarde, o time da Rasca Web, que está aqui no estúdio, né? Boa tarde, Natália. É a turma lá da Mind Lab do Brasil, parceiros conosco nessa jornada aqui na Educação de Angra dos Reis. E o público que nos assiste ao vivo e depois vai nos assistir, com certeza, nas multiplataformas digitais da Rasca Web, né? Bom, Mariana, quando a gente fala de educação, foi como você disse, é processo, né? Quando nós chegamos em 2021, a Prefeitura de Angra dos Reis tinha como objetivo transformar o processo educacional da nossa rede, né? A nossa rede tinha os mais baixos resultados de IDEB, por exemplo. Então, assim, a gente estava lá E é importante dizer o que é o IDEB também, né? Sim. O IDEB é um indicador que mede a qualidade da educação no Brasil, né? A responsabilidade pelo IDEB é do Ministério da Educação, através do INEP, né? E ele constitui-se num indicador de performance e de qualidade, de escolas e de redes, né? Então, hoje, quando o Angra chega a 6,1, né, de nota do IDEB de anos iniciais, é o mesmo que dizer que nós estamos sendo colocados num patamar superior nessa escala entre as redes de todo o estado do Rio de Janeiro, né? 4,7 em anos finais, melhor nota histórica. Agora, uma série de ações, né? Eu tive a oportunidade de gravar um podcast da Mind Lab, né, com o Ivan, deixar aqui meu abraço, né, que é o CEO da Mind Lab do Brasil, né, e a gente teve a oportunidade de conversar com o Ivan, e nesse podcast a gente elencou, né, ou informou, né, que nós tínhamos 48 ações estratégicas diferentes, né, que foram implementadas na rede, sejam elas estruturantes de RH, sejam elas estruturantes de infraestrutura e assim também no campo pedagógico. Então, são várias as ações. É até difícil elencar a mais importante, né? Uma das estratégias é o programa Mente Inovadora, né? Na parceria com a Mind Lab do Brasil, que desenvolve a solução para todo o Brasil. É um dos pontos também que convergiram para essa possibilidade do IDEB. Agora, em termos de ações da Prefeitura e da Secretaria, a gente pode destacar algumas, como, por exemplo, a gente esteve aqui na última conversa falando das nossas taxas recentes de abandono e de rendimento, que é aprovação e reprovação. Inclusive, secretário, te cortando, me perdoa, mas eu preciso fazer uma correção, porque o ex-prefeito de Angra dos Reis esteve aqui também no Contexto com a gente, Fernando Jordão, e quando eu fui tocar nesse assunto da evasão escolar, eu falei que Angra saiu de 30 para 8, mas, gente, Angra saiu de 30 para 0,8. É isso. Que tem uma diferença muito grande, é isso, né? Entendeu? Então, fazendo essa correção aqui também. E aí, o que acaba acontecendo? A gente pode falar, por exemplo, das políticas implementadas pela Prefeitura de combate à desigualdade,
através do cartão educação. O cartão educação hoje é uma ferramenta, né? Além de ser um indutor na economia do município e também no desenvolvimento social através da geração de emprego e renda na cadeia produtiva do comércio, varejista de papelaria e de uniforme escolar, traz também para o estudante o conforto dele ter o seu material, a garantia de ter o seu material e ter seu uniforme durante todo o ano letivo, né? Então a gente poderia citar esse como um grande marco. E também poderíamos citar outros. Agora, todo esse contexto só é possível porque educadores e educadoras de Angra dos Reis compraram a proposta, né, e estão implementando as ações na escola. Como eixo estruturante, nós temos o programa Gestão para Resultados Educacionais, né? O eixo Gestão para Resultados Educacionais, ele promove acompanhamento, monitoramento de toda a rede. Então, junto com Gestão para Resultados Educacionais, também tem o sistema Avaliar, que é um sistema próprio de medição de resultados da nossa rede. Só para você ter uma ideia, a gente consegue simular todo o ambiente de IDEB, que é a cada 2 anos que o MEC divulga, na nossa rede a gente faz isso bimestralmente. Nossa. Isso possibilita que a gente tenha o aperfeiçoamento das nossas formações. Eu tenho lá a avaliação do estudante, esses estudantes me dizem o que eles aprenderam, o que eles não aprenderam em termos de habilidades e competências, e a formação da nossa equipe pedagógica com os professores da rede é justamente para fortalecer os professores, para melhorar essas habilidades e competências dos estudantes. E qual é o mais importante nisso, Mariana? A gente consegue fazer isso, né, fazendo no processo. Como é que acontecia antigamente? Você estuda, chega lá em dezembro, aí você descobre se você foi aprovado, se você foi reprovado, se você abandonou. Qual é a possibilidade de intervenção naquele ano? Zero. Hoje, a Angra consegue fazer intervenção o tempo todo, em real time praticamente. Por quê? Por conta de todo o contexto que foi introduzido na nossa rede, em termos de inovação e em termos de busca de soluções, né? A gente agora lança, né, o Escola Digital em aplicativo, possibilitando que os pais possam compartilhar do cotidiano dos seus filhos, né, através do smartphone. E a gente tem outras soluções, que são as soluções educacionais, como o Programa Mente Inovadora, da MindLab do Brasil, conosco, como robótica educativa, como computação, né? A educação financeira, uma parceria com o Sebrae, né, nas nossas escolas de empreendedorismo e nas ações de empreendedorismo na rede. A gente também pode pontuar aqui o PAIC, que são os programas angrenses de alfabetização na idade certa e os programas angrenses de aprendizagem na idade certa. E agora também a gente consegue enxergar a possibilidade de correção de rumos nos anos finais com o NOA, que é o Novas Oportunidades de Aprendizagem. Enfim, hoje a gente, seguramente nós estamos falando de mais de 50 ações estratégicas rodando simultaneamente na rede para que a gente possa também mudar toda essa cultura. Ou para você ter uma ideia, a nossa participação na avaliação do MEC foi de 96% dos estudantes. Então, os nossos estudantes, eles já encaram as avaliações de maneira natural. Isso é uma mudança de paradigma e de cultura. É isso que eu ia falar, então, cultura também, a né? mudança da cultura é o que vai fazer prevalecer depois a permanência do processo. Se você não muda a cultura, você não consegue assegurar a mudança de paradigma e a permanência de um processo bem feito em termos de educação. Hoje, nós somos a 6ª rede do Estado que mais avançou nos resultados, né? Hoje nós estamos entre as 11 melhores redes do Estado do Rio de Janeiro para anos iniciais. Inclusive teve uma escola municipal, né, que fica no Bracuí, se eu não me engano. Não, é do Pontal, a Escola Municipal Professor Ururaí. Isso, do Pontal. De anos iniciais com 7,8 de nota. Está entre as 30 melhores do Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Só Janeiro. para você ter uma ideia, a nota da professora Ururaí é melhor do que o melhor município do Estado, que foi Itaperuna, com 7,4, né? Em anos finais, a gente tem a Escola Municipal Remo Baral Filho, né? Você citou aqui o prefeito Fernando Jordão, foi uma criação também do governo Fernando Jordão, né? A implementação da vocacional cívico-militar. Enfim, é uma série de ações, estruturantes, né? Que se colocam e que fazem com que a rede hoje tenha um sistema de ensino próprio. A gente tem aplicativo, que faz a escola digital, que faz todo o monitoramento e acompanhamento.
A chamada do professor hoje, você lembra do livrinho de chamada que o professor levava para fazer chamada? Ou a carteirinha do estudante que carimbava lá a presença ou a ausência dele? Hoje em dia é eletrônico. A cada aula que o professor dá, automaticamente é informado a presença do estudante ou não na escola. Isso tudo faz com que a gente tenha monitoramento das ações. E o programa Mente Inovadora, ele contribui para um outro contexto de realidade. Qual é o outro contexto de realidade que a Natália, com certeza, vai falar muito melhor do que eu? É a questão do socioemocional. Né? Quando a gente fala em escola, a gente só lembra das questões, das características cognitivas, que é o aprendizado propriamente dito. Só que é o português, matemática, ciências, são as habilidades e competências, né, dos componentes curriculares, né, dessa aprendizagem. Só que hoje o ser humano é holístico, né, e eu acho que o contexto de pandemia nos ensinou muito, né? E essas questões socioemocionais que permeiam o estudante, elas são muito importantes. E aí a gente tem hoje uma solução educacional que dá muito conta disso, né, no programa Mente Inovadora. Enfim, a gente pode ficar aqui falando de mais e mais e mais e mais. E mais. Secretário, na verdade é uma nota em resumo a tudo isso que o senhor acabou de pontuar, é uma nota que não caiu do céu, né? Não. Ela é resultado de muito trabalho. São 2h37 agora, eu preciso chamar o break. Na volta a gente bate um papo com a Natália, que vai explicar um pouco mais sobre essas habilidades que o Paulo já introduziu aqui pra gente. Contexto. Aqui a gente vai além da notícia. Estamos de volta e agora eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo a Mind Lab para essa conversa. Então, quando a Natália Campi já está ali, quando a gente fala, Natália, em melhorar a educação, normalmente a gente pensa justamente nessas competências que o Paulo pontuou, né? O português, a matemática, aquele conteúdo já esperado dentro de sala de aula. Mas vocês também trabalham habilidades como raciocínio, a tomada de decisões, resolução de problemas, o desenvolvimento socioemocional. Então, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, né, o que é a Mind Lab, e o que um aluno de Angra faz na prática quando participa dessa metodologia. Perfeito. Muito obrigada, Maria. Então, a Mind Lab está no Brasil, né, há mais de 20 anos, somos pioneiros no desenvolvimento de soluções educacionais integradas às políticas públicas, e dentro do nosso portfólio de soluções, né, temos o programa Mente Inovadora, que é o programa que a rede de Angra tem, e aí eu acho que aqui é muito importante destacar o trabalho do secretário, porque a gente fala desse resultado incrível no IDEB, né, então, olhando para os anos iniciais e finais do fundamental, mas o trabalho de Angra começa já na primeira infância, o programa Mente Inovadora está lá desde as creches, então a gente olha a importância desse trabalho constante e contínuo de desenvolvimento na educação já desde a primeira infância. Então, quando a gente desenvolve essas habilidades socioemocionais, a gente está preparando melhor essas crianças para o futuro, né? E essas habilidades, como você bem trouxe, Maria, elas promovem não só o preparo do indivíduo como um todo, mas permite que ele esteja melhor preparado para lidar com todas as situações no dia a dia e também que ele tenha esses avanços na aprendizagem, tanto em língua portuguesa como em matemática, que é o trabalho que a gente vem fazendo em parceria com o Angra dos Reis. Então, a gente faz um trabalho muito personalizado de acordo com o desafio e as necessidades de cada rede. O secretário Paulo já trouxe, né? Então, eles têm a avaliação interna deles, né? O avaliar. Então, com base nos resultados do avaliar, a gente faz um plano de formação docente, né? Que está alinhado com os resultados do avaliar, porque todo o programa ele é estruturado em 3 eixos, né? Então, a gente tem os jogos de raciocínio, né? Os métodos metacognitivos e o docente, né? O professor como um mediador do programa em sala de aula. Então, a gente precisa desses 3 pilares, né? Para que o programa funcione. Então, eu deixo também aqui esse espaço para agradecer a todos os docentes de Angra dos Reis, que são muito engajados com o programa, e sem eles isso não seria possível. E aí a ideia é
A gente precisa, obviamente, a gente atende, né, a nível Brasil, a gente tem que adaptar o nosso programa ao cenário, à realidade de cada município. A gente vive num país muito diverso, com contextos diferentes, né? Sim. Então, dentro de cada município, a gente sabe que existem desafios diferentes. Então, essa abordagem socioemocional, a gente vai adaptar dentro do desafio, dentro da realidade de cada município, para que a gente consiga, assim, promover esse salto de aprendizagem, como aconteceu em Angra dos Reis, que já são nossos parceiros aí, 5 anos de muito trabalho, né, secretário? É verdade. E, Natália, isso mostra também o cuidado e a preocupação, né, da Secretaria de Educação em oferecer o melhor para esse estudante, porque esse não é um serviço obrigatório, né? Não são todas as cidades do estado, por exemplo, que contam aí com a Mind Lab, por exemplo. Perfeito. E eu, como uma ex-aluna de rede pública de ensino, quando eu cheguei na Mais Lab, foi a primeira coisa que me encantou, ver as crianças, né, de uma rede pública de ensino tendo acesso a esse material que é tão rico, que é tão incrível e realmente que prepara elas para o futuro, que é algo que a gente vê que está em defasagem hoje, é tão incrível. Então, assim, foi isso que fez brilhar meus olhos, né? E eu acho que a nossa luta, né, o que a gente quer aqui hoje é que mais crianças tenham oportunidade, que a gente consiga ocupar mais espaço no Brasil, porque a gente sabe o quanto é importante o desenvolvimento dessas habilidades. E, Natália, você tocou no assunto sobre os jogos de raciocínio, né? Eu vi que eu já tinha visto que era uma das ferramentas utilizadas por vocês, e talvez tenha aí algum pai, alguma mãe ouvindo a gente agora e pensando, mas espera aí, meu filho vai para a escola para jogar? Como que essa ferramenta pode auxiliar e pode realmente contribuir ali para a abordagem pedagógica em sala de aula? Perfeito. A gente sempre traz que não é só o jogo pelo jogo, né? Todo jogo, ele tem uma intencionalidade pedagógica, né? Então, por isso, o papel do professor é tão importante, né? Existe todo um plano de formação e toda uma intencionalidade pedagógica na aplicação daquele jogo, que traz uma ludicidade, né, para o dia a dia das crianças, e é muito legal que quando a gente vê os depoimentos das crianças, elas depois percebem como elas aprendem jogando, né? Então, o papel do professor mediador é essencial, porque não é você disponibilizar um jogo, um tabuleiro, colocar ali na mesa e deixar as crianças jogando, não. Existe uma intencionalidade pedagógica, existe uma mediação, existe um papel importantíssimo do professor. Então, a Mind Lab, ela tem todo um plano formativo para esses docentes, para capacitá-los dentro da metodologia do programa, como eu falei, sempre alinhado com as necessidades, né, do município parceiro, e a partir disso a gente consiga levar isso para os estudantes. E eu acho que é muito bacana a gente trazer também que os pais conseguem acompanhar esse desenvolvimento em casa, porque além do material que fica na escola, né, do laboratório de jogos, cada estudante recebe o seu kit aluno, e eles têm esses jogos no formato cartonado. Então, tudo que eles aprendem em sala de aula, eles levam para casa e conseguem jogar com as famílias. Então, eles vão levar essa experiência da escola também para viver com seus pais, com seus irmãos, com seus familiares. Então, é uma experiência que se estende, que vai para além da sala de aula. Muito legal saber que os alunos da rede municipal têm acesso a essa ferramenta, né, Paulo? E aí eu queria te perguntar agora, voltando para você, olhando para o futuro, né? Qual é o próximo passo e o que ainda dá para melhorar? A gente viu aí que dos anos iniciais, o IDEB, a nota foi 6,1 e os anos finais 4,7. Dá para aumentar essa nota dos anos finais? Vamos chegar lá? Eu vou chamar um personagem importante para essa conversa aqui, para responder a sua pergunta. Vou chamar o prefeito Cláudio Ferretti para essa conversa, que Gostei. se ele te respondesse, responderia. Nós temos que trabalhar, 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 para avançar, avançar e avançar. É isso, a gente hoje tem um cenário desafiador do ponto de vista da aprendizagem, né? Quando nós chegamos aqui, os resultados do IDEB gerou uma necessidade de uma energia muito grande para engajamento, mobilização, compreensão e entendimento do processo.
Agora, com todo o cenário que nós temos, um belo painel de monitoramento, né, das ações que acontecem na rede e dos resultados que isso nos traz, né, qual é o nosso o maior desafio, né, hoje? É lidar com as questões que envolvem os estudantes de anos finais, né, que são os adolescentes, que são os mais jovens, principalmente produzir um processo de recuperação das suas aprendizagens. E isso é mais um investimento da prefeitura, né? Isso para a gente falar dos avanços dos anos finais. E para os avanços dos anos iniciais, né, é importante destacar que o nosso quarto ano de escolaridade hoje, que é o que vai fazer a prova ano que vem, por exemplo, do SAEB, no quinto ano, está num patamar de excelência muito grande. Então a gente consegue hoje capitanear, olhar, verificar, analisar e principalmente a gente fazer as devidas intervenções ao longo do processo, né? Então, quando você tem, por exemplo, um programa socioemocional, como o programa Mente Inovadora, né? A gente tem hoje de 26 mil, cerca de 19 mil estudantes que estão sendo impactados por esse processo. E tudo isso vai contando e vai gerando toda uma possibilidade de ampliação da aprendizagem. Qual é o maior desafio hoje, Mariana? É a aprendizagem. É aquilo que se chama de proficiência. É o aluno estar, de fato, aprendendo. Ou estar pronto para aprender, ou estar ali naquele movimento, na interação com o professor aprendendo. Resultado de 2025 já é um resultado onde o prefeito Ferretti já é o prefeito da cidade, então a gente pode dizer que é um resultado inspirado na liderança do prefeito Cláudio Ferretti, né? Nos traz grandes lições. E uma delas, que é possível sim melhorar e melhorar cada vez mais. A gente olha os resultados do Estado do Rio de Janeiro, estou falando das redes municipais e não da rede estadual, né? A gente verifica e compara com outros anos como a gente vem se afastando da parte de baixo, né? Quantos municípios, né, com o nosso perfil populacional ou com o nosso orçamento parecido já estão para trás de nós? E quantos a gente ainda tem que para alcançar lá na frente? Isso é um ranking do bem, digamos assim, porque na verdade são municípios ou são redes que têm um trabalho maior ou há mais tempo estruturado. E a gente está em busca disso, ter um trabalho estruturado, ter um trabalho pedagógico e educacional estruturado e condizente, né, com as necessidades do estudante e que, obviamente, gera melhores resultados. Melhor resultado educacional, aluno aprendendo mais, é cidadão mais consciente, é cidadão mais sabedor dos seus direitos, dos seus deveres, né? E que vai buscar, com certeza, o avanço da cidade. Perfeito, secretário. E aí, para atingir esse público, justamente esses adolescentes que estão aí nos anos finais, ter essa ferramenta em conjunto com a Mind Lab também é sair na frente, né, Natália? Porque você pontuou que é muito legal ver que aqui em Angra dos Reis, essa já é uma ferramenta disponível para os anos iniciais, ou seja, o estudante, o aluno já cresce ali, tem a sua formação toda baseada e facilitada através dessas ferramentas, mas elas também são muito boas para atrair esse aluno que está ali na internet hoje, né, que já está todo tecnológico. Então, isso também ajuda quando a gente foge um pouquinho daquela educação tradicional, do modelo tradicional, que às vezes o estudante não tem tanto interesse assim, né? Não desperta esse interesse nele. Natália, Mariana, antes, só para a Natália poder complementar melhor. Quando a gente olha os nossos resultados, né, a gente precisa olhar para causa e consequência. Quando a gente olha para a primeira colocada e para as demais de anos iniciais, todas essas escolas contam com o programa Mente Inovadora. Que legal. E os demais ações estruturantes pedagógicas da nossa rede. Quando a gente olha para a primeira colocada nossa em anos finais, que é a Escola Remo Barral, também é assistida, né? Que são as escolas vocacionais, as de empreendedorismo e as cívico-militares. E a gente começa a perceber, por exemplo, que os programas de tempo integral da rede municipal, eles estão dando resultado. Ou seja, não são só crianças e adolescentes que estão mais tempo na escola. São crianças e adolescentes que estão mais tempo na escola, recebendo uma educação inovadora, recebendo uma educação de qualidade, com metodologias ativas, como é o programa socioemocional, Mente Inovadora, né? Recebendo aulas dinâmicas com metodologias ativas e, principalmente, o nosso tempo integral funcionando cada vez mais e cada vez melhor. E um detalhe, a gente esse ano está fazendo uma testagem com a Mind Lab na educação de jovens e adultos. Tem sido um sucesso com os estudantes de EJA
esse desenvolvimento socioemocional? Só para dar esse spoiler aí para a Natália poder complementar melhor. O secretário é maravilhoso, ele nem sobra aqui para eu falar. É tão bom a gente ter um secretário assim que tem esse olhar para a gestão, né? Que realmente potencializa esses resultados. E como eu disse, realmente, o secretário tem essa visão que já olha desde a primeira infância, né? E a gente vem fazendo esse trabalho, então, com creches, pré-escola, os anos iniciais do ensino fundamental. Eu ia fazer esse destaque, secretário, para Escola Municipal Cívico-Militar, né, Remo Baral, que a gente faz um trabalho lá também, e temos feito também esse projeto piloto com educação de jovens e adultos. Espero que em 2027 a gente atenda a rede de Angra plenamente, em anos finais também, e na educação de jovens e adultos, para a gente ajudar também com esses desafios nessa etapa, que, como a Maria bem trouxe, tem todo esse desafio, né, esse contexto para os adolescentes, e eu acho, Maria, que é importante a gente trazer realmente, nessa era que tudo é digital, né, a gente voltar e trazer os alunos para ter essa experiência dos jogos físicos, dos jogos de tabuleiro, de ter essa experiência, né, de ter esse contato, né, de aprender a jogar, da capacidade de autorregulação, de tomar decisão, de raciocínio lógico, então de interação, né, de convívio. Então isso é muito importante e a gente realmente acredita, né, no potencial. A gente está aí em diversas outras redes pelo Brasil atuando, né, com o ensino fundamental nos anos finais, então realmente acho que a gente tem muito potencial, né, para superar todos os desafios que a gente tem nessa etapa. É isso, muito obrigada pela sua participação, Natália. Parabéns mais uma vez, secretário Paulo Fortunato, porque é tudo que a gente falou aqui, né? Não é só um número, não é chegar lá e ter uma nota e comemorar essa nota. Não, é comemorar todo o trabalho que foi feito ao longo dos anos para que se pudesse chegar a ter essa nota e continuar essa caminhada aí trabalhando para melhorar ainda mais o índice. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Contexto. Mariana, obrigado, Natália, obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Deixar uma mensagem aqui de um salve aqui para todos que nos acompanham, né? E principalmente que todos tenham certeza que a educação vai continuar trilhando caminhos cada vez melhores em prol da qualidade, né, do resultado educacional de nossos estudantes. E aqui um agradecimento especial a todas as escolas da rede, né? Independente se elas são elegíveis ou não para participar da avaliação IDEB, todas compõem a rede pública municipal de ensino. Todas estão de parabéns, todos os profissionais estão nela, todos os nossos colaboradores, e deixar aqui um abraço também importante para o nosso prefeito Cláudio Ferretti, porque sem vontade e decisão política, né, a política pública dificilmente avança. Muito obrigado, Mariana, Rasca, Natália e a todos que nos acompanham. Natália, obrigada, viu? Pode Eu se que despedir. agradeço, Maria, secretário, parabéns de novo pelo trabalho, parabéns para toda a equipe da CEGIM. É um grande prazer sermos parceiros, estamos muito felizes e orgulhosos, né, desse trabalho aí de toda a equipe da CEGIM de Angra dos Reis. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos em breve, em novembro, Olimpíadas de Raciocínio em Angra, viu? Aí, tá vendo? Já vai ter que voltar no Contexto. Paulo vai, na terceira vez, já vai até pedir Por música favor, aqui pra gente colocar, né, no estar programa. presencialmente. Obrigada, Natália. E antes da gente encerrar, uma notícia importante para quem trabalha diretamente no combate à dengue e a outras doenças aqui em Angra. Olha, a Prefeitura regulamentou ontem o adicional de produtividade para os agentes de combate às endemias e de controle de vetores no município. E esse adicional pode chegar a 100% do salário mensal do servidor. Então, na prática, vai funcionar assim. A partir de agora, o trabalho realizado pelo agente ao longo do mês vai gerar uma pontuação. Entram nessa conta, por exemplo, as inspeções feitas em casas, terrenos e pontos considerados estratégicos, além da aplicação de inseticidas, coleta de amostras, atendimento a denúncias, ações educativas e outras atividades de vigilância em saúde.
Quanto maior a pontuação, maior o adicional. Então, quem fizer aí entre 1.000 e 2.990 pontos recebe mais 25%. De 3.000 a 3.990 pontos, o adicional sobe para 50%. E de 4.000 a 4.990 pontos, 75%. Agora, quem atinge 5.000 pontos ou mais, pode receber ainda um adicional equivalente a 100% do vencimento mensal. Ou seja, para quem atingir a faixa máxima, o benefício pode representar um valor equivalente a mais um vencimento no mês. A produtividade será registrada no chamado Mapa de Produção Individual e o cálculo leva em consideração o trabalho realizado no mês anterior ao pagamento. A chefia imediata será responsável por conferir os procedimentos e a pontuação, e o pagamento depende da validação da Secretaria Municipal de Saúde. O decreto também prevê o percentual máximo para agentes que estejam exercendo cargo em comissão, função gratificada na Secretaria de Saúde ou que tenham sido designados para supervisionar turmas. A regulamentação, como eu disse, foi publicada ontem, dia 13, no Boletim Oficial do município. Segundo o prefeito Cláudio Ferretti, a medida representa um cumprimento de um compromisso com a categoria e uma forma também de valorizar esses profissionais. E vale lembrar da importância desse trabalho, né, gente? São justamente esses agentes que estão na rua, batendo de porta em porta, identificando focos do mosquito, orientando moradores e atuando na prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunya, até porque a gente vem falando disso aqui no contexto, né? Chegada do El Niño, já tem projeções aí de um aumento nos casos, porque com um calor mais intenso e também com a umidade, a gente sabe que o mosquito encontra aí os lugares propícios para depositar seus ovinhos e nascem vários mosquitinhos da dengue que podem trazer essas doenças e que é um assunto sério. Então, graças ao trabalho deles também, a gente vai estar mais seguro, ainda mais agora aí com esse incentivo para ir atrás desses focos, né? Bom, são 3 horas em ponto, contexto fica por aqui, o contexto de sexta-feira chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia, eu sou Maria Mariana e volto na segunda-feira. Sextou, um ótimo fim de semana.